A neuropatia óptica hereditária de Leber, mais conhecida pela sigla ELA-ON, é uma condição genética rara que ataca diretamente o nervo óptico. Este nervo é a estrutura fundamental que conecta nossos olhos ao cérebro, transmitindo as informações visuais que nos permitem enxergar o mundo. Quando ele é danificado, a comunicação é interrompida, resultando em uma perda de visão que pode ser severa e rápida. A origem da ELA-ON é bastante peculiar. Ela não está nos cromossomos que costumamos associar às doenças hereditárias, mas sim nas mitocôndrias. As mitocôndrias são pequenas organelas presentes dentro de nossas células, responsáveis por gerar a energia necessária para que todo o corpo funcione adequadamente. Elas possuem seu próprio material genético, o DNA mitocondrial, ou mtDNA, que é completamente independente do DNA nuclear. A causa da ELA-ON reside em mutações específicas que ocorrem nesse DNA mitocondrial. Cerca de 90 a 95% de todos os casos são provocados por 3 mutações pontuais principais. Essas alterações genéticas comprometem o funcionamento do complexo IM, uma parte crucial da cadeia respiratória mitocondrial. O resultado é uma produção deficiente de ATP, que é a molécula de energia celular, e um aumento no estresse oxidativo. As células ganglionares da retina, que formam o nervo óptico, são extremamente sensíveis a essa falha energética. Sem a energia necessária para sua manutenção e com o acúmulo de substâncias tóxicas, essas células começam a morrer. É esse processo degenerativo que leva à atrofia do nervo óptico e à consequente perda visual característica da doença. Um aspecto fundamental da ELA-ON é seu padrão de herança. Como o DNA mitocondrial é transmitido exclusivamente pela mãe a todos os seus filhos, a doença segue uma linha de herança materna. Isso significa que um homem afetado pela ELA-ON não passará a mutação para seus descendentes. No entanto, uma mulher portadora da mutação, mesmo que não apresente sintomas, transmitirá o mtDNA alterado para todos os seus filhos e filhas. É importante notar que herdar a mutação não é uma sentença de que a doença irá se manifestar. Esse fenômeno é chamado de penetrância incompleta, indicando que outros fatores, tanto genéticos quanto ambientais, podem influenciar o desenvolvimento dos sintomas. A doença afeta predominantemente homens jovens, com o início dos sintomas ocorrendo tipicamente entre os 15 e 35 anos de idade. A razão pela qual os homens são mais suscetíveis ainda não é totalmente compreendida, mas acredita-se que fatores hormonais ou a interação com outros genes localizados no cromossomo X possam desempenhar um papel protetor nas mulheres. Estudos recentes, inclusive, sugerem que a presença de outras variantes genéticas em vias metabólicas pode funcionar como um segundo gatilho, aumentando o risco de a doença se manifestar em quem já carrega a mutação mitocondrial. Fatores ambientais, como o consumo excessivo de álcool e o tabagismo, também são considerados possíveis gatilhos que podem precipitar o início da perda visual em indivíduos geneticamente predispostos. A manifestação clínica clássica da ELA-ON é uma perda de visão central súbita, indolor e progressiva. Geralmente, o processo começa em um dos olhos e, em questão de semanas ou meses, o outro olho também é afetado. Em cerca de 1/4 dos casos, a perda visual pode ocorrer simultaneamente em ambos os olhos. Os pacientes descrevem o surgimento de uma mancha cega ou embaçada no centro do campo visual, que se expande rapidamente e dificulta tarefas como ler, reconhecer rostos ou dirigir. A acuidade visual costuma piorar de forma significativa, podendo chegar a níveis considerados de cegueira legal. Além da perda da visão central, a capacidade de distinguir cores, especialmente o vermelho e o verde, também é severamente comprometida desde o início. Durante o exame oftalmológico na fase aguda,
o médico pode observar sinais como uma leve vermelhidão e inchaço do disco óptico, que é a cabeça do nervo óptico vista no fundo do olho. Também podem ser notados pequenos vasos sanguíneos, dilatados ao redor do nervo. Com o tempo, à medida que a doença progride para a fase crônica, esses sinais inflamatórios desaparecem e dão lugar à atrofia. O nervo óptico adquire uma aparência pálida, indicando a morte das fibras nervosas. Curiosamente, os reflexos pupilares à luz costumam permanecer normais, mesmo com a visão muito baixa, pois um tipo específico de célula da retina resistente à doença é responsável por essa função. Para auxiliar no diagnóstico e acompanhar a progressão da doença, os oftalmologistas utilizam exames de imagem avançados. A tomografia de coerência óptica, ou OCT, é uma ferramenta essencial. Ela permite medir com precisão a espessura das camadas da retina. Na fase inicial da LGON, o OCT pode mostrar um espessamento da camada de fibras nervosas, mas, com o avanço da atrofia, ele revela um afinamento progressivo, principalmente no setor que conecta o nervo à mácula. Outros exames, como o campo visual computadorizado, são usados para mapear a área exata da perda de visão, que tipicamente mostra um grande defeito central, chamado escotoma centrocecal. A confirmação definitiva do diagnóstico de LHON, no entanto, é feita por meio de um teste genético. Uma amostra de sangue é coletada para analisar o DNA mitocondrial, em busca das 3 mutações mais comuns associadas à doença. Se o resultado para essas mutações for negativo, mas a suspeita clínica permanecer forte, o médico pode solicitar o sequenciamento completo do genoma mitocondrial para procurar mutações mais raras. O diagnóstico genético não apenas confirma a causa da perda visual, mas também é crucial para o aconselhamento genético do paciente e de seus familiares, permitindo que parentes maternos entendam seu próprio risco de desenvolver ou transmitir a condição. Atualmente, as opções de tratamento para a LGON são limitadas, mas o campo da pesquisa está em constante evolução, trazendo novas esperanças. A única medicação aprovada em muitos países, incluindo na Europa, para o tratamento da doença é a idebenona. Trata-se de uma molécula sintética que funciona como um análogo da coenzima Q10. Seu mecanismo de ação busca contornar o defeito no complexo U da cadeia respiratória mitocondrial. Ao fazer isso, a idebenona ajuda a restaurar parcialmente a produção de energia celular, o ATP, e a reduzir o estresse oxidativo, protegendo as células ganglionares da retina que ainda não foram danificadas permanentemente. A eficácia é maior quando o tratamento é iniciado precocemente, logo após o surgimento dos sintomas. Estudos de longo prazo têm demonstrado que a idebenona pode não apenas retardar a progressão da perda visual, mas também levar a uma recuperação clinicamente significativa da visão em uma parcela dos pacientes, mesmo naqueles que já estão na fase crônica da doença. Embora não seja uma cura, representa uma intervenção valiosa para mitigar os danos causados pela disfunção mitocondrial. É fundamental que os pacientes sigam o tratamento conforme a prescrição médica e realizem acompanhamento oftalmológico regular para monitorar a resposta. A busca por novas estratégias farmacológicas continua, com o objetivo de encontrar compostos ainda mais eficazes na proteção do nervo óptico. A fronteira mais promissora no tratamento da LHON é, sem dúvida, a terapia gênica. Essa abordagem inovadora visa corrigir o defeito genético na raiz do problema. A estratégia consiste em utilizar um vetor viral inofensivo, geralmente um vírus adeno-associado, ou AAV, para transportar uma cópia saudável do gene mitocondrial defeituoso diretamente para as células ganglionares da retina. Uma vez dentro da célula, o gene saudável começa a produzir a proteína funcional, restaurando a atividade do complexo I e, consequentemente, a produção de energia. Diversos ensaios clínicos estão em andamento em todo o mundo para avaliar a segurança e a eficácia dessa abordagem.
Resultados preliminares de terapias gênicas, como o lenadogene no-parvovec e o exonadogene mvo-parvovec, também chamado de NRZ-882, têm sido muito encorajadores, especialmente para pacientes com a mutação M11778G para A, que é a mais comum. Estudos publicados em 2023 e ensaios clínicos em andamento, como o estudo GOLD, mostraram que uma única injeção no olho pode levar a uma melhora sustentada da acuidade visual. Um fenômeno interessante observado é que, mesmo quando a terapia é aplicada em apenas um olho, o outro olho não tratado também apresenta melhora, sugerindo que o vetor ou seus produtos podem se mover entre os olhos. Essa pesquisa representa um grande passo em direção a um tratamento potencialmente curativo para a LAON. O manejo da LAON vai muito além do tratamento médico e exige uma abordagem integrada e multidisciplinar. A complexidade da doença, que afeta a visão, a genética familiar e o bem-estar psicológico, torna essencial a colaboração entre diversos profissionais de saúde. A equipe ideal de cuidados deve incluir não apenas o oftalmologista, que diagnostica e monitora a condição ocular, mas também neurologistas, que podem avaliar possíveis manifestações neurológicas associadas, e geneticistas. O geneticista desempenha um papel crucial no aconselhamento do paciente e de sua família, explicando o padrão de herança materna e as implicações para os parentes. Receber o diagnóstico de uma condição que causa perda visual severa e rápida é um golpe devastador, especialmente para um jovem no auge de sua vida. O impacto psicológico pode ser profundo, levando a quadros de ansiedade, depressão e isolamento social. Por isso, o suporte de profissionais de saúde mental, como psicólogos e psiquiatras, é uma parte indispensável do tratamento. Eles ajudam o paciente a lidar com o luto pela perda da visão, a desenvolver estratégias de enfrentamento e a se adaptar a uma nova realidade. O apoio emocional se estende também à família, que precisa de orientação para compreender a doença e saber como pode ajudar da melhor forma. Além do suporte médico e psicológico, a reabilitação visual é fundamental para maximizar a independência e a qualidade de vida do paciente. Especialistas em visão subnormal podem ensinar o uso de auxílios ópticos e eletrônicos, como lupas, telescópios e softwares de ampliação de tela, que aproveitam ao máximo a visão periférica remanescente. O treinamento de orientação e mobilidade com um profissional qualificado ajuda o paciente a se locomover com segurança e confiança. A participação em grupos de apoio, onde é possível compartilhar experiências com outras pessoas que vivem com LAON, também oferece um senso de comunidade e pertencimento que é extremamente valioso. Finalmente, é importante orientar os pacientes e seus familiares portadores da mutação sobre a prevenção de fatores de risco. Embora não seja possível alterar a genética, evitar gatilhos ambientais conhecidos é uma medida prudente. Recomenda-se fortemente abster-se do fumo e do consumo de bebidas alcoólicas. Manter uma dieta balanceada e um estilo de vida saudável pode contribuir para a saúde mitocondrial geral. O conhecimento sobre a LAON está avançando rapidamente e manter-se atualizado sobre as pesquisas e as novas terapias é essencial para médicos, pacientes e familiares. Um cuidado completo e bem informado é a chave para oferecer o melhor atendimento e a melhor qualidade de vida possível para quem convive com esta condição.